Olá, pessoal, bem-vindos à aula de redação. Hoje vamos aprofundar a compreensão da linguagem e comunicação. Também aprimoraremos habilidades para interpretar e produzir textos, focando na distinção entre notícia e reportagem, inferência de informações e expressão de ideias de forma clara, culminando na criação de uma reportagem. Peço que vocês deixem o caderno aberto no conteúdo para que possam fazer possíveis anotações. Vamos começar diferenciando título e tema. Temos aqui o print de um jornal online, cuja manchete é: Uso da internet cresce 50% desde o início da pandemia no Brasil e reclamações disparam. Entre março e maio, foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. Vejamos, temos o título aqui, o que nós chamamos de título, não é? Na verdade, no mundo jornalístico se chama manchete, e temos logo aqui embaixo, no slide anterior, você viu que isso aqui é uma linha bem fininha, então, vulgarmente chamamos de linha fina ou subtítulo, mas na verdade o nome correto no mundo jornalístico é lead. E qual é o tema dessa notícia? O tema está aqui, ó. A notícia vai falar sobre o aumento das reclamações dos serviços de internet. Vamos ler o corpo dessa notícia, ou parte dele. O uso da internet cresceu 50% no Brasil desde o início da pandemia, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Com mais gente fazendo tudo pelo computador ou celular, também aumentaram as reclamações sobre os serviços. Com mais brasileiros trabalhando de casa, fazendo videochamadas, por exemplo, as instabilidades do serviço também aumentaram. Segundo a própria agência, houve um número maior de reclamações a partir da segunda quinzena de março, no auge da política de isolamento social. No site Reclame Aqui, por exemplo, as reclamações subiram de 12 mil para 14 mil entre março e abril. Entre março e maio, foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. No mesmo período, em 2019, o registro foi de 143 mil. A velocidade download caiu até 50% no fim de março, conforme monitoramento do site.br, mas depois disso foi se recuperando. Há também diferenças significativas entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em comparação com o Norte e Nordeste do país. Segundo a Anatel, as grandes operadoras aumentaram a capacidade das redes e, apesar de problemas pontuais, não há risco de colapso. Na rede móvel, a implantação do 5G no Brasil, prevista para começar este ano, deve ficar para 2021. Vamos falar um pouquinho sobre interlocução dentro de um texto. Observem, segundo a Anatel, as grandes operadoras aumentaram a capacidade das redes e, apesar de problemas pontuais, não há risco de colapso. Essa interlocução, ou seja, esse diálogo aí entre a Anatel e o texto, traz maior credibilidade para a notícia que está sendo veiculada, ou seja, tem um dado real, um dado oficial. Então, perceba que a informação trazida na notícia é de acordo com a Anatel, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, que é um órgão que regula e fiscaliza esse setor. Isso foi feito dentro do texto por meio de um discurso relatado, ou seja, o discurso indireto. A notícia cita a fonte da informação que ela veicula, e aí traz maior credibilidade. O leitor passa a acreditar mais nessa notícia porque tem um dado oficial. Nessa primeira atividade aqui, eu pedi para vocês relerem esse trecho e criarem um ou dois parágrafos dizendo qual o motivo do aumento do uso da internet e qual o motivo do aumento das reclamações. Então, eu quero que vocês comparem a resposta, os parágrafos, ou mesmo que vocês tenham feito um parágrafo só, o parágrafo de vocês, com o que eu escrevi. Observe que nos meus dois parágrafos tem duas linhas vermelhas. Essas duas linhas vermelhas seriam o quê? Respostas diretas para aquelas duas perguntinhas que tem lá no slide anterior. O motivo do aumento do uso da internet e o motivo das reclamações. Lembra? Então, aqui a gente não dá resposta direta. Aqui é redação, então você tem que produzir texto, certo? Então, o que a gente faz em sala de aula tem que ser feito agora também. Então, eu pedi que vocês fizessem, então agora vocês vão comparar, vocês vão dar uma pausa aí no vídeo e vão comparar com o texto que eu criei, certo? Nessa segunda atividade, então, temos que ler
reler esse trechinho aqui. Entre março e maio foram mais de 220 mil reclamações formais contra as operadoras de telefonia. No mesmo período, em 2019, o registro foi de 143 mil. Então, eu pedi que vocês relessem e, considerando os dados informados e o contexto social, o que é que você pode deduzir, ou seja, o que é que você pode inferir do que você leu aí, certo? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Bom, vamos lá. Lembre sempre que tiver um comentário para você comparar com o seu parágrafo, você dá pausa, lê com calma, comparar aí com o que você escreveu, está batendo, tem alguma coisa, está muito diferente. Seu comentário não precisa ser exatamente como o meu, mas precisa estar equiparado, certo? Precisa estar falando sobre a mesma coisa, porque nós estamos tratando sobre o mesmo texto, certo? Então, aqui vocês veem, ó, uma linha vermelha, você já sabe que a linha vermelha significa que eu estou destacando aquilo que está indo direto ao ponto lá do meu slide anterior, ou seja, o que é que tem lá, o que é que eu posso inferir, o que é que eu posso deduzir sobre esse trecho que eu li, sobre a notícia que eu li, certo? Eu posso deduzir que o número de reclamações a mais também tem a ver com a falta de infraestrutura para serviço de internet no país. Não tem só a ver com o aumento do uso da internet por causa do trabalho naquela época em home office, certo? Então, isso significa você pensar criticamente e colocar sua opinião para jogo, certo? Se não fez isso, então conserta aí o parágrafo, não copia o meu, mas conserta o seu, que aí você vai acabar aprendendo como realmente responder esse tipo de pergunta. Você poderia fazer uma redação de 30 linhas aqui sobre isso. Vamos agora diferenciar os dois gêneros textuais, notícia e reportagem, certo? A gente sabe que a notícia sempre é escrita de forma formal, ou seja, português formal, com uma linguagem clara, direta, objetiva, porque precisa atingir a todo o público, ou seja, você lê, você entende, não tem palavras muito que fogem do cotidiano. É um texto escrito em terceira pessoa, lembra? Olha aqui o título dessa notícia, a manchete. Hamilton faz, ou seja, Hamilton é ele, lembra? Terceira pessoa do singular. Então, é um texto escrito em terceira pessoa do singular ou do plural e um texto que circula em fonte confiável. E a reportagem? Bora ver quais são as diferenças? As reportagens, independentemente do meio e do veículo que elas são publicadas, elas podem tratar de temas variados, temas sociais, temas políticos, temas econômicos, temas relacionados à saúde, temas relacionados ao meio ambiente. Esses temas, eles podem, geralmente, eles são de interesse do público em geral, ou em alguns casos de um grupo específico, certo? Observe aqui a manchete desse jornal. Se parte do corpo se desequilibra, conjunto sofre. Alerta psicóloga para a campanha Janeiro Branco. Só pela manchete aqui, que a gente chama de título no mundo vulgar, né? Nós já percebemos que isso aqui não é uma notícia. Tem nenhuma notícia aqui. Dá para perceber que o texto vai abordar um determinado tema, ou seja, vai expandir esse tema. E aqui na linha fina, que é a parte que traz um complemento da manchete, é a parte que instiga o leitor a ir ler o texto, certo? Cuidado com a saúde mental também desperta a atenção para o aumento de transtornos relacionados ao humor e à ansiedade. A sociedade em geral não dá tanta importância para a saúde mental quanto dá para a saúde física, afirma especialista. Então, tanto a manchete quanto a lead, elas trazem elementos aqui, pelo conjunto, pelo contexto, que o texto é uma reportagem e não uma notícia. Ela está abordando um tema, vai tratar de um assunto específico que é a saúde mental. A finalidade de uma reportagem é sempre apresentar a nós, leitores, diversas versões para o mesmo fato, e dessa forma acaba trazendo informações e orientações que contribuem para formar a nossa opinião. Essa linguagem é sempre clara, é uma linguagem objetiva, ela é sempre acessível a todos os públicos, ou seja, é um texto de fácil entendimento. E embora seja uma linguagem impessoal, que é uma linguagem pessoal, eu não escrevo meu texto em primeira pessoa, ou seja, eu, lembra nem nós. Às vezes, mesmo assim, às vezes é possível perceber a opinião do repórter, ou seja,
do escritor, do autor do texto sobre os fatos ou mesmo a sua interpretação. É aquilo que a gente chama de opinião implícita. Não está clara, mas está ali, você consegue perceber. Vamos ler um trechinho da reportagem As Meninas que Estão Mudando a Escola? Quem quiser ler a reportagem completa, basta colocar esse trecho aqui no Google que o texto completo vai aparecer, certo? Dominação que parece natural, de tão reforçadas ao longo do tempo, as pequenas atitudes exemplificadas por Maria Helena Vilela dão a impressão de ser lógicas e aceitáveis, quase inevitáveis, e parte do instinto de homens e mulheres. Esse processo, a naturalização, é justamente um dos mecanismos centrais das nossas construções sociais mais poderosas. É por isso que é tão difícil acabar com o machismo. A ideia de que os homens podem fazer o que quiserem com as mulheres está tão enraizada que muitos até se sentem encorajados a encarnar esse padrão. O machismo se manifesta sobretudo nos comportamentos cotidianos. Quando essas situações ocorrem, a chance concreta para discutir está diante de todos, afirma Maria Helena. Bom, aqui eu coloquei um trecho da reportagem e pedi que vocês relessem e criassem um parágrafo dizendo por que é difícil acabar com o machismo. Então, vamos comparar os nossos parágrafos. Eu botei 2 a 3 linhas, mas é um tema que você pode escrever 50 linhas, certo? Segundo o trecho da reportagem, ó, no meu ponto de vista, em nossa sociedade o machismo passa por um processo de naturalização, ou seja, você não questiona o seu comportamento nem o comportamento da outra pessoa, você acha natural. Infelizmente, ele acontece em pequenas atitudes transmitidas de geração a geração que muitas vezes não são percebidas, certo? Então, você pode falar sobre esse assunto ó, em diversas linhas, não necessariamente precisa ser 4 linhas, um parágrafo, fique à vontade, mas lembre de escrever o seu parágrafo ou seu texto completo em terceira pessoa ou de forma impessoal, certo? Em resumo, sabemos que o objetivo da notícia é relatar um fato, ou seja, o que, quando, onde, quem. E a reportagem, ela tem o objetivo de falar sobre um determinado tema de forma mais ampla, ou seja, de forma mais expandida, que traga mais conhecimento para o seu leitor. Então, ela apresenta análises das causas e das consequências de um fato. Ela também pode trazer opiniões, geralmente essas opiniões são implícitas e acabam influenciando no comportamento do seu leitor. Dê uma pausa aí e leia o que está escrito. Eu quero que vocês, na hora de criar a sequência de perguntas, vocês não criem perguntas diretas, que a pessoa possa responder sim ou não. Crie perguntas que levem as pessoas a falarem, certo? Você pode fazer as entrevistas pessoalmente, ou seja, por escrito, ou se você quiser, você pode fazer como eu coloquei aqui, ó. Você cria a sequência de perguntas, coloca no Google Formulário e manda o link para as pessoas do seu contato acessarem e responderem. Quanto mais contatos você tiver, você pode publicar no seu Instagram, qualquer rede social, e pedir para que as pessoas acessem e respondam sua pesquisa. Porque uma reportagem é isso, você precisa pesquisar antes, você precisa ler, você precisa ouvir pessoas, e é a partir daí que você produz seu texto, certo? Boa sorte e bom trabalho. Por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal.